Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui hoje para dar a nossa aula da escola bíblica, que não vai ser mais dominical, né, por enquanto, por causa da pandemia. E nós estaremos dando hoje o capítulo 3 de Juízes. Vou fazer uma leitura breve dos primeiros versículos, Juízes 3, de 1 a 7. São essas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvido aos mandamentos que haviam ordenados a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus e ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas por si mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam cultos aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Muito bem, nós estamos vendo, que o livro de Juízes trata de um período pós-deserto, e pós-conquista de Canaã. Nós vimos na introdução e no capítulo 1 que os hebreus não obedeceram às determinações de exterminar com os povos que estavam ocupando toda a terra prometida, toda a terra de Canaã. E porque eles não obedeceram, e pouparam vidas, alguns grupos permaneceram na terra. Então, a partir daí, como diz o versículo 1, o Senhor permitiu que eles continuassem, nessa terra para provar a fé de Israel. Daí a gente já pode tirar uma primeira lição, que às vezes Deus permite certas adversidades para a gente, para que nós possamos mostrar ao nosso Deus o quanto confiamos nele. Então, essa primeira parte aqui do livro de Juízes, do capítulo 3, fala sobre os inimigos de Israel. Vocês notaram aí na leitura, tinha os heteus, os jebuseus, os amorreus, os cananeus. Então, eram vários povos que habitavam naquela terra e que não foram exterminados. A partir do momento que eles não foram exterminados, então Deus permitiu essa adversidade para que eles pudessem, no meio desses povos, provar sua fidelidade a Deus. Porém, não foi isso que ocorreu. O versículo 6 diz que eles, habitando com os cananeus, heteus, amorreus e ferezeus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e também deram seus filhos em casamento a elas. Então, o que eles fizeram? Uma aliança de relacionamento com esses povos, misturando, os povos. E daí, passada toda aquela geração de Josué, Josué disse: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa nova geração se misturou consanguineamente também com esses povos e passaram a adorar os deuses desses povos. É interessante a gente pensar nessa questão dos inimigos e na questão do quanto eles se adaptaram aos costumes e a cultura desses povos. Ao invés deles serem uma luz, influenciando os povos a adorarem o único Deus, eles é que foram influenciados por eles, e passaram a adorar outros deuses. E o versículo 7 diz que eles se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e os postes ídolos. Esses povos eram idólatras, eles possuíam espalhado na comunidade, vamos dizer assim, postes ídolos, e eles tinham outra liturgia de culto, Como eu disse naquela introdução, naquele domingo, eles eram politeístas, adoravam vários deuses. E o povo de Israel adorava só o único Deus. Mas nesse momento, tinha se esquecido do Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó,
e tinha passado a cultuar esses outros deuses. Na nossa vida como cristão, muitas vezes a gente pensa que está livre da idolatria, mas nós não estamos. No momento em que estamos no mundo, né, e não somos do mundo, nós podemos correr o risco, né, de também nos deixar levar por outros deuses, né? Às vezes esses outros deuses não são os postes ídolos, mas são outras coisas que nós colocamos, outros costumes, outras ideias, até pessoas no lugar do nosso Deus, né? Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está totalmente dissolvida, né, no meio do mundo, e em alguns pontos está deixando de ser luz, está se deixando adaptar pela cultura do mundo. E Paulo diz: não vos amoldeis a esse mundo, quer dizer, não tomem a forma desse mundo, mas foi justamente o que aconteceu com Israel naquele momento. Então, a partir do versículo 8 até o versículo 11, né, o Senhor levanta o primeiro juiz, que é chamado de Otoniel. Algumas versões não tem a letra O, fica Otniel, mas comumente ele é chamado de Otoniel, né? Então a Bíblia diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão dos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Por que aconteceu isso? Os irmãos lembram daquele ciclo que a gente colocou aqui no quadro, né? Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor, o povo era escravizado, e aí clamava ao Senhor, e o Senhor levantava um juiz, né? Esse juiz pelejava, o povo se arrependia, e depois voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então esse foi o ciclo que se deu com Israel, né? Durante todo o período de juízes. Então, levantou-se esse rei da Mesopotâmia e escravizou os judeus dentro da própria terra de Canaã, certo? E eles ficaram servindo a ele por 8 anos. Então se lembraram do seu Deus, né? Clamaram a Deus, como diz aqui, versículo 9, clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor levantou um libertador, Otoniel, que era sobrinho de Calebe, né? Os irmãos lembram que Calebe e Josué, né, foram os libertadores. Calebe e Josué acreditaram, né, na terra prometida e foram fiéis a Deus, mas eles já haviam morrido. E o Senhor levanta Otoniel, sobrinho de Calebe. Nos comentaristas que eu li fala que talvez ele tenha aprendido em família, né, os princípios e os valores de adorar a Deus, né? Está aí a importância também da gente passar para as novas gerações os princípios e valores que nós temos na palavra de Deus, né? Aqueles princípios e valores que nós aprendemos com as Escrituras. É uma coisa muito importante a gente passar isso para a nova geração. O que acontecia aqui nesse ciclo é que a cada 40 anos, que era a idade de uma geração, né? Naquele tempo, o povo se esquecia de Deus e voltava a pecar e voltava a adorar outros deuses. Então, ele levantou Otoniel, né? E aqui no versículo 10 diz que veio sobre Otoniel o Espírito do Senhor, e ele saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos o rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Aqui não detalha, né, como foi isso, mas a gente acredita que foi através de guerras, de lutas, batalhas, né? E ele acabou derrotando o rei da Mesopotâmia. Então a terra ficou sob a liderança de Otoniel por uma geração, 40 anos. E durante esses 40 anos, como o Espírito do Senhor, né, estava com ele, a terra, os judeus faziam o que era bom aos olhos do Senhor. Mas aí, o que acontece? Novamente, o ciclo se repete. Versículo 12 ao versículo 14, né? Não vou ler tudo, mas só diz o primeiro versículo, diz assim: então os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, né? E o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, que o fizeram de escravo novamente. Então veja bem, vai acontecer a mesma coisa. Após a morte de Otoniel,
os filhos de Israel voltaram a desobedecer e foram entregues a outro rei, né? E foram escravizados por outro povo. Primeiro o rei da Mesopotâmia, agora os moabitas, né? E também os amalequitas. Então, os filhos de Israel serviram a esses moabitas 18 anos. Na primeira vez foram 8 anos, agora 18 anos, né? E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, que na sua infinita misericórdia, né? Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Então, Deus levanta outro juiz, que é o segundo juiz, que é Eude. Algumas Bíblias têm esse acento, Eude, outras falam Eude, né? Tanto faz, é a mesma pessoa. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e no versículo 16 diz, Eude fez para si um punhal de 2 gumes. Uma coisa a se notar aqui em Eude, é que a Bíblia coloca que ele era canhoto. Naquela época, ser canhoto era ser alguém portador de necessidade especial. Era considerado deficiente físico, né? Porque ele era canhoto. E hoje a gente sabe que a questão de ser canhoto ou destro não interfere em nada, né? Na nossa cognição, nas nossas atividades físicas. Mas faz questão de colocar que ele era canhoto e pequeno. Então, alguém que aparentemente, né, não teria nenhuma condição de libertar o povo daquele rei. Mas ele sendo canhoto, ele se aproveitou dessa sua característica e fez um punhal pequeno e entrou no palácio e disse que tinha que falar particularmente com Eglon. Em dado momento ele houve resistência, mas depois o próprio Eglon disse, não, eu vou falar com ele em lugar privado. E eles foram para um lugar privado, né, uma sala de ventilação, e aí o Eglon, que era um rei gordo e grande, obeso, né, ele se aproximou do rei, como quem vai falar alguma coisa no ouvido da pessoa, e enfiou o punhal, né, aqui no abdômen do Eglon, e era tão gordo que ele entrou o punhal inteiro no abdômen de Eglon. E eu imagino que ele pequeno, aonde ele pôde alcançar, né, o outro grande, e ali ele matou esse rei e conseguiu escapar. E as pessoas do lado de fora ficaram esperando que eles saíssem de lá. Tem até um detalhe interessante aqui, né? Que alguns dizem, eu acho que ele está demorando porque ele está no lugar secreto fazendo suas necessidades, né? Então eles estavam esperando que o rei saísse de lá com Eude, e como demorou muito, invadiram o local e encontraram o rei morto. A essa altura, Eude já estava longe, né? Já tinha escapado. Então, aqui diz, no versículo 22, de tal maneira que entrou também o cabo e a lâmina, porque não o retirou do ventre, né? E tendo saído, versículo 24, vieram os servos deles e viram que estava morto, né? Versículo 26, e Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi a Seirá. E tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo à frente. E ele disse, segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após eles, e tornaram o val do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escaparam nenhum sequer, né? E assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Então, após ele ter matado Eglon, né, o rei dos moabitas, ele convocou Israel e eles mataram 10.000 homens. Os moabitas eram conhecidos como homens fortes e robustos, altos, né? Uma característica física diferente dos israelitas. E aí Israel, sob a liderança de Eude, viveu em paz 80 anos. Na primeira vez, 40. Na segunda,
80, 2 gerações, né? E aconteceu a mesma coisa. Quando ele morreu, Israel tornou a pecar e aparece a liderança de Sangar. A Bíblia não coloca aqui muito como foi detalhadamente isso, né? Só o versículo 31 que diz: Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Uma aguilhada é como se fosse uma varinha com uma lança na ponta, né? Que serve para tanger os bois e também para repreendê-los, né? Aí você veja, ele matou 600 homens com apenas uma aguilhada de bois e libertou a Israel, né? Então parece sangrento, né? Parece um pouco até cruel, né? Essas batalhas parecem cruéis e sangrentas, mas tudo vem do fato que antes de entrar na terra, né? Eles não obedeceram às orientações, né, de extirpar todos os povos que estavam lá habitando. Então agora eles tinham que conviver constantemente com essas lutas e batalhas, né, até o momento em que lá no livro de Samuel a gente vai ver que Deus levanta um rei para Israel, né? Então esses são os 3 juízes que aparecem no capítulo 3, né, do livro. E esse livro vai sempre falar, alguns juízes fizeram o que era bom diante de Deus, obedeceram, foram fiéis, e outros juízes não foram tão fiéis assim. E assim foi o ciclo desse tempo, preparando Israel para ter uma terra somente deles e também um rei que pudesse reinar, né? O objetivo de Deus, ao não querer essa mistura de casamentos, era porque da linhagem de Israel iria nascer Jesus, o Salvador, né? E como ele tinha que ser da semente de Abraão, né? E Abraão, aquele lá no começo que teve Isaac, né? E depois Isaac teve Jacó e Esaú e assim vai. Então a preocupação de Deus de manter a genealogia de Jesus e o povo sempre desobedecendo nesse aspecto. O que a gente aprende com isso? Quais as lições que nós aprendemos? Que estamos no mundo, mas não somos do mundo. E mesmo estando no mundo, nós temos que conviver, nos relacionar com as pessoas, entender as diferenças, né, entre as pessoas, entre as culturas, entre os povos, respeitar todas as opiniões, mas nós temos que saber que o nosso Deus é o único Deus e que a sua palavra é a única que permanece para sempre. Então, obrigada, irmãos. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer aspecto da lição que vocês não entenderam, vocês podem colocar aí nos comentários ou em qualquer rede social que nós estaremos prontos a responder. Obrigada a todos.